Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Grupo Lean Live e hoje o tema será sobre a expansão do Lean no agro. Eu sou o Bruno, fundador do Grupo Lean, e hoje eu tenho o prazer de estar comigo para um bate-papo, o Cláudio Meng. Ele é gerente corporativo de melhoria contínua da Bunge BP, e o Eduardo Bonzac, que é gerente corporativa de melhoria da São Martinho. Para o pessoal aqui que está participando com a gente na live, eu quero que vocês fiquem à vontade desde já, para que vocês coloquem as perguntas aqui no chat. E essa live também está sendo gravada, depois a gente vai compartilhar no nosso canal do YouTube. Cláudio Bonzac, sejam bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o meu convite. E, por favor, gostaríamos de conhecer vocês. Vai lá, Cláudio, por ordem alfabética. Bom, tá bom, então vamos lá. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer sempre estar falando sobre um tema tão bacana. Então, eu sou o Cláudio, eu tenho 37 anos, sou casado, tenho duas filhas e atualmente, como o próprio Bruno comentou, eu estou responsável da área de Sistema de Gestão Integrado, Melhoria Contínua e Certificações da BP Bung, Bioenergia. Beleza? Bom, eu sou Eduardo Bonzac, sou um pouquinho mais velho que o Cláudio, tenho 49 anos, é, mas também tenho duas filhas, casado, e tô indo para a minha 30ª safra aqui na São Martinho, atualmente ocupando a posição de gerente de melhoria contínua. Muito bom. Bom, pessoal, a gente está fazendo o Fórum Nacional Lean em Goiânia, já fizemos 3 edições. E majoritariamente o que a gente tem lá é um público do agro que tem crescido cada vez mais. Uhum. Eu lembro que o primeiro evento que a gente fez estava um pouco tímido. Nesse último, que foi esse ano, a gente, inclusive o Bonzac estava lá palestrando, deu casa cheia, 200 pessoas. E a gente percebe que o agro está crescendo muito, está expandindo muito com o Lean, mas o tamanho do agro é muito grande. Ele é muito grande. Então, eu queria que vocês comentassem aqui um pouquinho sobre a jornada Lean dentro da BP Bung e também na São Martinho. Ótimo. Bom, a jornada da BP Bung, a BP Bung ela é uma empresa recente, se eu posso falar assim, né? Ela é a junção das operações da BP e da Bung no Brasil, no setor de sucro energético, que aconteceu em 2019, final de 2019. Então, temos aí quase 4 anos e pouquinho de operação. A jornada de melhoria contínua, se eu posso traduzir dessa forma, né, de Lean, começou também em 2020, quando nós construímos uma forma de solução de problemas adaptado à nossa realidade, né? A gente sabe que a realidade do setor ela é diferente e que a gente precisava fazer uma forma que conseguisse traduzir a, as expectativas da liderança em solução de problemas rápida em campo. Então, tem aí um conceito criativo feito em 2020 e desde então a gente começou a fazer implementação nas unidades, treinamento operacional e hoje a gente já tem aí mais de 500 pessoas treinadas, mais de 200 projetos executados ou em execução, com resultados que a gente vai discutir ao longo da conversa. Legal. Bom, a São Martinho é uma companhia aí com mais de 80 anos, né? Mas sempre teve, né, foi referência em melhoria, em inovação, mas estruturalmente, como área, a melhoria contínua surgiu em 2018, né? A gente começou a nossa jornada Lean em 2018. E quando eu olho para o ciclo de vida da São Martinho, né, para 80 anos, e vejo a gente como bebezinho aqui, como 8 anos no Lean, tem muita coisa pela frente, né? Como você falou, é vasto. O Cláudio deu um número aí, né, da galera que ele está treinando, né, para ser os multiplicadores. Mas a Bung ela é maior que a São Martinho. Então, quando eu olho a BP Bung, quando eu olho a São Martinho, são 12.500 colaboradores. Até a gente atingir 12.500 posições vai levar um tempo, né? Imagina a BP Bung que tem mais colaboradores ainda. Então, tem muito trabalho para a gente fazer ainda, né? Como o Claudio falou, os resultados e os tipos de projeto que a gente consegue fazer no agro, a gente vai descobrindo a cada dia, né? Então, eu saí de um evento, né, a semana passada e essa, que é um evento de descoberta de oportunidades, e a gente, poxa, por que eu não fiz projeto desse tipo antes? Eu e o Cláudio, a gente estava até falando aqui na prévia, né, Cláudio, antes de começar no aquecimento, que falta um pouco de referência, né?
Sim. para o agro. Então, acho que a gente tem muita coisa para desbravar ainda nas nossas empresas e no agro, então, como setor. Nossa, o campo é muito lindo para quem se embrenhar aí no agro, no Lean, no agronegócio. Quem gosta de resolver problema tem um prato cheio. Nossa. Ainda mais no agro, a gente costuma falar de mato alto, no agro o mato está muito alto ainda, né? É Tem muito. literalmente, né? É. É, E a carreira de vocês com o Lean? Que ano que começou? Como que vocês começaram? Começaram com Lean, Six Sigma? Conta um pouquinho pra gente. Bom, a minha carreira começou em 2011, né? Eu tinha recém-formado e entrado na época na CNA, então eu acho que eu já mudei 3 vezes de empresa estando na mesma empresa, né? Acho que tem uma novidade também. Então eu entrei na CNA como trainee. Em 2011 eu comecei a participar de ciclos de projetos de melhoria contínua, ainda bem incipientes. E quando a BP fez a compra, né, dos ativos da CNA, esse processo se acelerou em 2012, a gente sofreu um processo de treinamento, né, pela própria BP, e em 14 eu mudei de carreira, eu sou agrônomo de formação, né, isso é uma formação que na área ela não é tão comum, né, na melhoria contínua, agrônomos, quem estiver no call, né, tem falta, ah, e aí eu mudei de setor, mudei de área, fui para a área corporativa, e atuei desde 14 nessa área que eu estou hoje, né, que é sistema de gestão integrado, melhoria contínua, programas e projetos. Então, me certifiquei como coach, né, a gente tem uma certificação que é um Light PMO e um Light Green Belt, que é para saber gerir projeto de melhoria contínua com ferramentas básicas, e depois seguir. Então, Green, Black, Master Black Belt, fiz uma especialização no MIT em 2018 também, de inovação e gestão da melhoria contínua. Então, estou na área e sou apaixonado pela melhoria contínua. Muito bom. eu fiquei adormecido por muito tempo. Em 96, tem gente da live que nem tinha nascido ainda, mas em 96 eu era analista do sistema de gestão da qualidade, né? Quando começou-se a falar também no nosso setor de ISO 9000, de ISO 14000, e lá a gente também tinha os grupos de melhoria. Mas aí em 98 eu fui para a área de automação industrial, que é também quando começou-se a falar de automação industrial. Cláudio estava até brincando também na prévia dos COI, né? E eu migrei por diversas outras áreas, né? Então, eu fui para o planejamento agrícola, planejamento industrial, logística, comercial, e eu voltei a pensar em melhoria contínua e em Lean, por acaso, caiu no meu colo esse presente, que, como o Claudio falou, também sou apaixonado por melhoria, e só que eu não estava no meu radar, e aí, em 2018, 17, quando a companhia começou a falar, olha, a gente está pensando em trabalhar esse assunto, você quer participar do estudo, né, desse tema? Eu falei, cara, vou voltar ao que eu fazia lá em 95, cara, ainda bem que a companhia me deu esse presente e que eu consegui abraçar essa causa, porque realmente é muito quentinho aqui, né? Não dá vontade de sair, né? É gostoso trabalhar com esse tema, trabalhar com pessoas, ver ajudar as pessoas a melhorar ali o dia a dia dela, ainda mais no agro, né? Que você consegue ajudar o pessoal mais humilde, o tratorista, um rurícola, né? Poxa, é muito gostoso. Não quero sair daqui, não. Eu sei que não vai ter jeito, né, Cláudio? Uma hora ou outra os caras vão empurrar a gente aqui, sai, que tem gente pedindo passagem, né? Mas é muito bom, é um assunto muito gostoso para se trabalhar. Isso mesmo. Muito bom. Agora, a gente está falando sobre o Lean no agro, né? O que que vocês entendem que pode ter acontecido essa onda do Lean no agro? O que que tem motivado? Qual que é o que tem acontecido dentro do agro que o pessoal está começando a falar de Lean? A gente está falando do quê? 5 anos? De uma forma um pouco mais intensa, e ele está acelerando, né? Sim, Esses últimos 2 anos. sim. Acho que tem um fator aí de transformação digital, né, que nós estamos vivenciando, né, e ele começou tem pelo menos aí seus 5, 7 anos. A gente estava conversando na prévia sobre o como que a indústria, né, as outras indústrias acabaram passando por esse processo anteriormente, tem 20, 25 anos, né, a gente fala da centralização do COI, né, processos industriais com maior tipo de sensoriamento. Acho que
na minha perspectiva, quando a gente fala na área agrícola, nós temos algumas dificuldades que são estruturais, né, como conectividade, tecnologia que pudesse fazer com que a mesmo tipo de serviço que era feito na indústria fosse aplicado na agrícola. E nessa barreira, eu lembro, quando eu estava ainda como trainee, em 2011, 2010, a gente começava a receber tratores já com o referenciamento, plantio, né, já começando a ter suas atividades rastreadas com sinal de GPS quase que trabalhando autonomamente, só que isso ainda era incipiente. Só que isso tomou uma velocidade muito grande, assim como a própria conectividade. Então, tem aí um ponto na minha vista, no meu ponto de vista, que ajudou bastante. Eu acho que a chegada da tecnologia, não sei se é a palavra mais correta, mas na agrícola está mais agressiva realmente, né, nessa última década, aí, nos últimos 5 anos. E acho que isso começou, foi um evento meio contrário, assim, né? Tipo, por que que eu não estou conseguindo usar na sua plenitude toda essa tecnologia que está chegando, né? Isso. E atrelado a isso, aí a gente falou, poxa, eu não tenho bons padrões, né? Nossa, eu acho que eu estou medindo com o indicador errado, ou então esse indicador ele é certo, mas não é o certo para a operação. E aí começou um movimento meio que ao contrário, e ao mesmo tempo, é, eu acho também, estava conversando também, né, que quando eu era criança, isso faz tempo, a gente falava, né, poxa, quando eu crescer eu quero ser motorista, quando eu crescer eu quero ser tratorista, né? Eu sou de uma cidade pequena, Santa Lúcia, 8 mil habitantes, e acho que é difícil você ver uma criança hoje em dia querendo ser motorista, tratorista, né, rurícola, né? Eles querem ser TikToker, né, YouTuber, infoprodutor, né? Tem essas profissões novas. E isso forçou também essa necessidade de padronizar. Eu acho que as empresas do setor fizeram bem isso aí até. É Sim. óbvio que tem melhoria, né? Mas, poxa, eu conheci o trabalho que a BP Bung fez, né? O Cláudio me mostrou um manualzão dos padrões lá, que, né, uma Bíblia, maior que a Bíblia, né? Para o pessoal seguir, que é fantástico. As grandes empresas do setor, elas estão certificadas, né, em ISO, elas têm que fazer isso para conseguir colocar o produto delas lá fora. E aí, espera um pouco, eu já estou com minha padronização feita, eu tenho tecnologia e tenho indicadores. Espera aí, dá para melhorar. E aí eu acho que, sabe, o Lean ele chegou numa hora certa, né, com tecnologia, com necessidade de padronização, e aí você teve um terreno fértil para começar realmente a melhorar os processos, né? Isso aí. Perfeito. E quando vocês estão falando sobre Lean no agro, o que que vocês julgam ser os principais desafios? Bom, vamos lá. Acho que o Bonza pegou na veia, que é a padronização de processos, né? Quando a gente fala que ah, o primeiro grande projeto de melhoria contínua que acontece na área é a padronização. Então, todo projeto, tem algumas pessoas aqui no próprio link que estão no time, então assim, o primeiro projeto que acontece numa área, quando ela vem, vamos fazer um projeto, o primeiro item é padronizar, é um 5S, é organização, e aí a gente começa a identificar responsabilidades, a competência da pessoa não necessariamente está adequada com aquilo que é exigido, os indicadores não estão batendo, ou mal definidos, ou pouco desdobrados. Então, o principal ponto é literalmente o começo da jornada. Quando a gente começa a falar, não, vamos falar sobre CEP, vamos falar sobre Six Sigma, ainda está um pouco longe, né? Tem atividades, claro, que devido à sua complexidade, já tem data lake, você já consegue fazer essas análises. Mas quando a gente desce para o segundo nível, né, das perguntas do porquê, ainda encontramos muitas coisas que são básicas, muitas coisas básicas, e por isso que a gente falou, brincou até do mato alto, né? Acho que o primeiro grande item que acontece é essa padronização. A gente ainda, eu costumo brincar com o meu time, né? Eu acho que o seu time também às vezes fica ansioso, né, Claudio? Pô, vamos fazer Six Sigma, né? Vamos fazer. E tem lugar que dá para fazer, mas assim, na grande maioria, quando a gente olha de forma ampla para o agronegócio, o mato alto é a gente buscar estabilidade, né? Acho Isso aí. que ainda não chegou a hora da variabilidade, né? A gente realmente está na era da estabilidade, mas que pode ser que para outras indústrias, né? Pegar uma automobilismo, uma automotiva,
sei lá, uma manufatura discreta, o que a gente está falando aqui pode ser, parecer um Sim, sacrilégio, né? Mas é o começo, né? A gente está realmente nessa fase de trazer estabilidade e ir brincando com o Lean mesmo, sabe? Aprendendo, tateando, usando uma ferramenta mais simples, adaptando linguagem, né, Cláudio? Acho que a isso gente, aí, quando a gente fala de 5 porquê, às vezes a gente tem que falar de porquê para a turma, né? Assim, você tem que encontrar o dialeto, isso e é aí. uma fase muito bonita, é bonito de ver esse começo, sabe? Nascendo isso, como você falou, Bruno, né? Começou tímido, já aumentou. Se tiver outra edição, você vai ver que vai aumentar, vai ter mais gente dentro desse barco, né? Acho que a gente está tendo a oportunidade de ser testemunha desse momento, né? A gente está testemunhando uma filosofia, um jeito de trabalhar lindo, que é o Lean, numa área pujante que carrega aí 30% do PIB do país, né? Então, quem tá fora pula dentro, que vai ficar bonito. E uma coisa que você falou agora, esse é um ponto que não é porque é simples que não tem o seu valor. Então, esse é um ponto que as pessoas querem deixar o ótimo e esquecem do bom. E o bom resolve muita coisa. E quando a gente fala de deixar os processos padronizados, ter confiança naquilo que está sendo gerado, a gente encontra data lakes aí, vamos trabalhar ali numa variância, numa variação, para entender se tem ou não uma correlação sobre algum produto, mas a base dos dados não está ok, porque a gente não tem confiança nesses dados e aí acabamos, de certa forma, tendo correlações que não são corretas porque os dados estão poluídos. Então, é uma construção mesmo. E assim, Cláudio, só O não seja Gonzaga, você idiota, eu tô falou brincando. sobre dialeto, mas não num tom pejorativo, mas uma coisa que me chamou a atenção nesses últimos eventos que a gente fez em Goiânia são empresas do agro menores que a de vocês, mas eles falam sobre um aspecto difícil que é ainda mais difícil do que o analfabetismo funcional. É uma boa parcela dos funcionários serem de fato analfabetos e sobre o impacto que tem quando você vai falar sobre melhoria contínua, sobre fazer Kaizen. Isso aí. Isso acontece na empresa de vocês, já que são empresas muito grandes, ou isso está mais restrito a empresas familiares e menores? Tá, tem, né? Não vou falar que não tem, tem, né? E por isso que a forma pela qual nós escolhemos fazer a implementação da solução de problemas foi tropicalizar tudo isso, né? Acho que um ponto principal é tirar essas palavras em japonês, em inglês, fazer com que as pessoas sintam aquilo como se fosse realmente delas e é. Então, a primeira coisa que foi criada aqui no 5M, né, que é a nossa forma de resolver problemas, é traduzir isso para o chão de fábrica. Tem que ser simples para ele tem que entender. Porque se a gente chegar lá e começar a falar de Kaizen, começa a falar de Sigma, começa a falar de um monte de palavras que eles nunca ouviram, eles já criam aquela parede e é intransponível. Então, a linguagem comum do chão de fábrica ao presidente, ela é necessária para o sucesso de qualquer tipo de filosofia de melhoria contínua, independente ela seja qual for. Eu acho que vai ter a hora, viu, Bruno, de começar a inserir, sabe, um termo correto, vamos colocar assim, em É, japonês, um termo em inglês, né? Como está no começo, e a gente tem também um pessoal mais simples, mas não por isso que não são brilhantes, né? Um pessoal que trouxe as empresas até aqui, né? Uma galera que tem muita raça e tem muita vontade de fazer melhor, mas você sabe que esse aí foi isso que o Claudio falou é importante. Quando a gente começou a fazer projetos de melhoria aqui, o ego nosso subiu um pouquinho, sabe? A gente ficou, poxa, ó, fiz um projeto aqui, tantos milhão, e não sei o que tem. E você começa a querer trazer os termos, ó, aqui a gente usou um Pokayoke, aqui vamos fazer um Yokoten agora, depois se não der certo a gente faz um Hansei e tal. E aí teve um grande amigo meu, né, de uma outra área, nada a ver, uma área jurídica, que me puxou de canto e falou, Bonzac, eu gosto de você. Ele falou, você quer ver você perder tudo esse negócio, aí você perder o fio da meada, é você continuar falando coisa desse jeito com a turma. E já isso aí. fala a língua deles, depois, lá na frente, você insere esses termos. E foi impressionante, realmente, sabe? Quando a gente baixou a bolinha, né, e começou a... Porque, na verdade, né, Bruno, a gente está aqui para servir a operação, né? Sabe aquele jogo
da Olimpíada de Inverno, do curling, né? Que os caras arremessam aquela chaleirinha assim. A gente da melhoria contínua, da inovação, de SD, a gente é os caras da vassourinha. A gente tem que fazer o melhor caminho para aquela chaleirinha do curling chegar no lugar certo, sabe? Então, quando o nosso ego sobe muito e a gente deixa de falar a língua da operação, ou de escutá-los, ou de tratar o que eles estão fazendo, cara, é o começo do fim do programa de melhoria contínua, da filosofia ali na É empresa. isso aí. Tem uma frase célebre aqui de um gestor que fala que numa empresa de operações ou você opera ou você ajuda a operar. Se você não está É, operando e nem ajudando a operar, você está no lugar errado. é Então, isso, é é isso. isso aí. É isso, perfeito. Agora, para o pessoal que está fora do agro, né? E eu me incluo nisso, porque eu venho do ambiente industrial. Quando a gente olha para o agro, a gente vê escala, Uhum. a gente vê nos noticiários, né? Que boa parte do nosso PIB vem do agro, e chega para nós também que o agro é rico. Eu Agora, queria achar o seu agro, viu? Assim, quem que é o senhor agro, né? o Quem mundo é? de vocês é outro. Mas eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque quando a gente fala sobre Lean na indústria, a gente está falando sobre margens muito apertadas, a gente está falando sobre empresas do ramo automotivo, muitas delas que têm a sua lista, seu custo compartilhado até, para saber quanto que você vai ganhar, né? Qual que é o seu markup ali. Uhum. E aí isso é uma teoria, tá? É uma conversa de bar, assim, entre as pessoas, né? Mas a gente costuma falar que quanto a empresa ela tem uma margem mais apertada, ela começa a buscar por inovações de melhoria. Vocês acham que isso se deve pelo fato que o agro está chegando um pouquinho mais atrasado nessa corrida? Ou não, não tem nada a ver? Vamos lá. Pergunta complexa. É É, daquelas que a gente tem que falar assim, veja bem, veja bem. para não dar número que não pode O dar. microfone começa a falhar, o Veja vídeo O bem. começa a microfone. sumir. Não, de uma maneira macro, né, nós trabalhamos no setor agro, só que o nosso setor ele tem uma cadeia produtiva enorme. Então, o nosso ciclo de produção ele vai desde do arrendamento da terra até a prospecção, venda e distribuição desse açúcar e etanol e energia, né, produzidas. Então, ela é muito grande, é muito longa essa cadeia. Poucas empresas eu conheço que têm uma cadeia tão longa quanto a do sucro energético. E como é uma cadeia muito longa, nós trabalhamos com commodities, né? E commodity tem preço dado. Então, commodity você trabalha no custo e a gente tenta realocar e caber o ciclo produtivo dentro desse custo, né? Que é dado porque o preço é vedado ao mercado. Então, com certeza, isso é um fator motivacional para um programa de melhoria contínua para o nosso setor. Com certeza. Ele é uma forte alavanca, se eu posso traduzir dessa forma, forte alavanca de conseguir reduzir custo ou melhorar a eficiência produtiva para que a gente possa ter a rentabilidade dos acionistas que é esperado. Eu sou da época do IAA, Cláudio. Do IAA, eita. E naquela época lá, que é o Instituto do Açúcar e do Do Álcool, álcool, né? aham. O mercado brasileiro era muito fechado e, cara, o preço era dado pelo IAA, mano. Assim, o petróleo podia estar flutuando, o álcool era dado aqui, o açúcar também colocava o preço que queria. E a turma falava assim, né? Tem três jeitos de ganhar dinheiro com usina. Moendo muito bem, moendo mais ou menos e moendo mal pra caramba. Dos três jeitos dava dinheiro, entendeu? Porque tinha realmente essa margem alta, né? Mas eu acho que especialmente, Bruno, essa pergunta, depois da pandemia, eu tenho a impressão que os custos subiram e a gente achou que ia voltar. E quando você olha, sabe, em qualquer mapa de custos, né? Especialmente insumos e matéria-prima, ferro, aço, que a gente usa também, chapari e tal, eles Fertilizante. foram para um patamar, tipo, triplicaram e não voltaram mais. Então, assim, a gente está com margem muito apertada. Tem produtos que em determinadas épocas do ano não tem margem, né, do que a gente produz. Ah, mas Ou eu contra a vejo margem, né? que, Você por pode exemplo, até pega falar. não é um supermercado, né, Cláudio, que é 1%, É, 2%. é. Ele tem uma margem ainda
um pouco maior, vamos dizer assim. Porém, com essa rota que a gente está vendo do mundo, né? Não tem como brincar, não. Não tem como ficar deitado em berço esplêndido, sabe? Tem que buscar produtividade, eliminar desperdício, inovar, buscar outros produtos, buscar outros mercados, porque vai acabar esse negócio, sabe? Daqui a pouquinho. Está Perfeito, acabando já. Né? perfeito. Só uma base assim para vocês terem ideia, o fertilizante, que é a base da nossa área agrícola, né, de produtividade, mais que multiplicou por 5, ficou 5 vezes mais caro, 7 vezes Uau, mais caro. Isso o custo agrícola é 73% do custo operacional. Então, imagina o tamanho de um impacto disso e que forçou também, de certa forma, a gente inovar, fazer diferente para poder não sair do mercado. perfeito. Ô Bruno, até tem mais um fator aí, a própria mão de obra, né, Mão Claudião? de obra? Que, como eu comentei antes, tem um trabalho hercúleo para reter talentos, você não perder eles para outras áreas, para áreas de tecnologia, para áreas que estão, né, bombando um pouco mais nesse momento. Então, ficou mais cara a mão de obra, o custo Sim. para atrair também está maior, a concorrência por bons cérebros, bons braços, ela é gigante. Eu e Sim. o Cláudio, a gente vive se estapeando aqui para um não bater no outro. Então tem esse fator também, que vai continuar assim, o mundo não vai voltar ao que a gente gostaria que fosse lá atrás, né? É, é o mundo, é como ele é, né? Então a gente realmente tem que inovar, buscar novos mercados, aproveitar a tecnologia e lean na veia. Isso aí. Tá claro. Ô, gente, puxando um gancho sobre o que vocês falaram também, sobre aculturar, né, a melhoria contínua com a situação do agro, com a rotina Uhum. do agro, com as pessoas do agro. É comum quando as empresas elas começam com Lean, ela fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então Hum. fala assim, legal. Gemba, o que é Gemba? Pô, Gemba é legal. Gemba então, Gemba Walk. Gemba Walk, 5S, 5S. E por aí vai, né? Então vamos lá, para a gente começar nesse Ctrl+C, Ctrl+V. Gemba numa fábrica é uma coisa. E Gemba no agro? O que é o Gemba no agro? A tradução literal é onde as coisas acontecem. Então, quando a gente implementou a melhoria, né, e a gente foi realmente buscar os principais vilões, mas sempre ligados à estratégia da empresa. Acho que também é um ponto de sucesso. Acho que o Gemba, ele ajuda a mostrar o porquê daquele resultado não está chegando. Então, quando traduzindo isso para a realidade e fazendo com que os operadores entendessem durante o projeto que aquela melhoria de escritório não funciona, né, e que muitas das pessoas são tentadas a fazê-lo, né, eu conheço, eu já sei, isso foi sempre assim, né, então realmente é uma mudança de mindset que a gente colocou em, em operação e que demonstrou resultados, né, demonstrou resultados porque a gente conseguiu a identificar de uma forma muito clara os principais gargalos aonde a produção não estava acontecendo, em algumas áreas que eram importantes, e que a gente conseguiu destravar. E isso para tudo, para segurança principalmente, projetos relacionados à segurança, é o nosso principal valor dentro da empresa. E não é só dinheiro, não é só retorno financeiro, acho que também a gente falou bastante disso, né, Bonza? O programa de melhoria contínua é onde acontecem as coisas, mas que as coisas não são só focadas em dinheiro. O dinheiro é importante, mas que é algo muito maior que isso. É, bom, mais uma vez, a BP Bung é maior do que a São Martinho, então eu me assusto, porque são 300, o nosso Gemba, ele acontece, vai, para colocar o que está dentro do nosso controle, 350 mil hectares, né, que seriam 500 mil campos de futebol aí, É né? isso aí. É isso aí. É, não é fácil, você tem que escolher onde você vai no Gemba, né? Porque se você quiser fazer, tá no Gemba o tempo todo, você tem que treinar os operadores de todo mundo que está nesses 350 mil hectares, né? É um trabalho aí gradativo. Mas acho que o Claudio falou uma coisa muito importante, cara. Nossa, isso aí eu lembro como se fosse hoje o primeiro exercício de VSM que a gente fez na São Martin, que a consultoria que nos ajudou falou, olha, agora a gente tem que ir para o campo.
E eu lembro, não foi um, não foi dois, foram várias pessoas da área de TI, da área de indústria, que nunca tinham ido para a agrícola. Não sabia, assim, escutava falar na planilha, É isso aí. né? A hora boom da cadeira, ele sabia então como é que era o desenho do fluxo do processo, mas não tinha a mínima noção de como que era um quebra-lombo, sabe? Como que era uma aplicação de herbicida, como, cara, e foi mágico assim, sabe? E isso realmente o Gemba ele transforma. E o Gemba de segurança principalmente também, porque você monta o procedimento também da sala, né? Ah, o colaborador vai ter que levantar a barra do trator. E aí, quando você vai para o campo ver como é que o cara está levantando a barra daquele trator, quando você vai para o Gemba, você fala, meu Deus, como é que a gente está com esse cara vivo ainda, né? E aí você tem a oportunidade para treinar. Se você não fosse no Gemba, lá onde as coisas acontecem, você incorre isso, em risco de pessoas, em risco de processo, em risco de equipamentos, né? Isso aí. Então, o game é importantíssimo. Não dá para fazer as coisas remoto só, não, sabe? Do Excel ou do PowerPoint, não. Tem que E estar a, lá. e a tendência, porque como é muito grande, né? Você falou 350, a gente também está com 480, então assim, É, é muita área, é muita área. A gente tem raio de 50 quilômetros de operação. E tem operações que ficam com 25 pessoas a cada fazenda, então assim, é muito longe, é difícil se locomover até lá. Então a tendência que as pessoas têm é, ah, não, eu sei como é que é. E não é, pode. é. Não pode. Não é igual uma indústria que você falou, ah, não, o setor, você vai lá, levanta, dá uma volta assim no escritório, você já viu tudo. Não. Então é. Perfeito. E tem um outro impacto, né, Cláudio, que assim que eu gosto de quando o pessoal vai para o campo para ver a operação, é como a galera gosta de ver chegando alguém lá e deles ter, sabe, a A oportunidade participação. de explicar o que eles fazem, né? De pedir apoio, né? Isso é rico demais. Esse exercício do Gamble é muito rico. Quais outras ferramentas que vocês poderiam compartilhar, exemplos que vocês utilizam do universo Lean quando ele é aplicado no agro? Bom, vamos lá. Quando a gente aplica, né, o processo de solução de problemas que a gente colocou na BP Bung, o que mais dá trabalho, mas é o que mais transforma, é a declaração do problema. Por incrível que pareça, as pessoas não têm ideia qual é o problema da área. E assim, de novo, não é porque a ferramenta é simples ou ela é básica que ela não tem o seu valor, né? Tem um antigo gestor que falava o seguinte, né? Quando você for colocar uma camisa, coloca o primeiro botão certo, o resto alinha. Então, se você começa torto, você vai chegar num lugar totalmente errado. E é impressionante que ainda, depois desses 4 anos, né, de jornada, o quanto que ainda as pessoas têm uma dificuldade de entender qual é o problema, né, a traduzi-lo de uma forma clara, concisa e que faça sentido. Às vezes eles têm um sentimento, eles têm algo que não necessariamente é um problema, é uma dor de dente, e aí eles falam que já sabe a solução, e quando fica lá durante uma semana matutando, vai no Gemba, volta, vai no Gemba, volta, descobre qual que é realmente o problema. E aí, 50% dele está resolvido. Ô, Bruno, agora eu vou causar uma polêmica aqui daquelas que você queria. Os agrônomos vão ficar. Se tiver mais Eita. agrônomo aí, agora eu vou. Ainda bem que eu estou remoto, não vou levar pedrada. Mas eu vejo muito. Ponzac, deixa eu preparar o corte aqui. Prepara o corte Prepara o aí, corte. mas eu entendo muito o agro como uma grande operação logística. Tudo tem que acontecer na hora certa. A chuva do início, né, de um determinado mês causa um efeito diferente da chuva do final do mês. O insumo ele tem uma efetividade diferente. Eu estou vendo que a gente tem pessoal de venda de fertilizante aqui, né? Então, o insumo ele tem uma efetividade diferente, uma sensibilidade grande aí na aplicação, conforme o time que você opta. Tem uma variável importante para a gente que é o lead time de tratos culturais, que é quando você termina a colheita e vai para o tratos. Então, ferramentas Lean que ajudem a cumprir esses prazos, sabe, fazer o lead time, dosar o insumo na quantidade na hora certa,
evitar que uma máquina fique esperando outra. Então, tempos de espera, setup de implemento, é muito nisso que a gente trabalha, sabe? É muito nessa linha. E aí você tem SMED, você tem FOT-DNA, Sim. você tem o espaguete, sabe? Coisas simples, mas que vão colaborar para que esses tempos e essas operações logísticas elas aconteçam no tempo e na forma correta, né? Quando falando isso, acho que tem um ponto importante. Dentro de uma das nossas usinas, a gente tem uma central de manutenção. E essa central de manutenção, a gente aplicou tudo isso, né, no sistema de gerenciamento de rotina, né, diagrama de espaguete, balanceamento de mão de obra, takt time, né, e tudo isso fez com que a gente conseguisse alcançar resultados em 2 anos aí realmente muito relevantes para a empresa, conseguindo aí cumprir o que era do orçamento e ainda internalizar 2 atividades que eram terceirizadas, sem aumento de headcount, sem nada. Então, as ferramentas aplicadas de uma forma correta, no local correto, acho que como a gente vem falando isso, né, mano? No local correto, na hora correta, elas são transformadoras, assim, de realidade. Só que também não adianta a gente aplicar uma ferramenta que é muito avançada, aonde ainda não preparado, o solo não está preparado ainda, não está arado, a semente não vai vingar. E é bem legal, Bruno, assim, eu e o Cláudio, a gente tem trocado informação também sobre isso, e a BP Bung e também a São Martinho, elas estão se preparando aí, né, já divulgaram, né, então a gente pode falar, né, Cláudio, para o combustível de aviação, né, o sustentável, para o SAF, tem um tipo de projeto que a gente tem buscado fazer muito, que é a redução de gases de efeito estufa, que pode ser tanto com a redução, o Reginaldo vai ficar bravo agora, o vendedor de fertilizantes, que pode ser tanto com a redução, né, trocar fertilizantes por bioinsumos, quanto redução de consumo de combustível, né, de diesel. Isso a gente tem, porque isso vai baixar o nosso score, né, da nossa pegada de carbono, a gente vai conseguir certificar o nosso produto para entrar em outros mercados. Então tá tudo ligado, sabe? Essa questão da melhoria com logística, com sustentabilidade. É... Então tem Inovação. surgido alguns projetos assim também. E inovação, como você falou, né? Tem coisas Inovação. que são inovadoras, como, por exemplo, a gente começa a ver equipamentos agrícolas movidos a etanol, né? Como testes já e lançados em feiras lá na Alemanha. A gente começa a ver coisas que não são... Biometano. Biometano. Você pode ter também ah, outras formas, como a gente já também publicou, que 100% do nosso plantio até o ano que vem vai ser só feito com bioinsumos, né? A gente está deixando de usar fertilizante mineral. Então, tudo isso vai de encontro a esse objetivo maior, né? Que é gerar rentabilidade com pessoas seguras, mas dentro daquela margem, né? Como a gente falou no começo, é uma margem ainda estreita que a gente precisa galgar. O Claudio, mas sabe que bacana? Você falou e agora eu lembrei de um projeto recente que a gente fez aqui, que com aplicação de insumos via drone, né? Que tem uma, assim, uma efetividade muito bacana, um custo muito menor, e às vezes você tem que lançar a mão de um projeto de melhoria contínua para ampliar a área, né? Então, em que momento que eu vou com o drone, como que tem que ser o planejamento, né? Até que área que vai, qual que é a área onde tem mais praga para não gastar hora à toa. Então, tudo isso, Bruno, né? Acho que é alguns exemplos de como a gente pode usar ferramentas Lean para o agronegócio. Tá claro. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta de futurologia para vocês. Mas antes disso, eu quero dar um recado aqui para o pessoal. Agora, no dia 5 de junho, a gente vai realizar a 28ª edição do Fórum Nacional Lean. Ele vai acontecer em Fortaleza, vai ser a nossa primeira edição em Fortaleza. Todas as outras no Nordeste a gente fazia em Recife. E, aliás, tem 2 cases do agro lá. Tem um case que ele vai falar sobre gerenciamento diário, que é o da Biolux, e tem o case também sobre 5S do Sítio Barreiras, que O ele vai sítio Barreira. falar de uma forma bem ampla, e é um case espetacular. Eles estiveram, inclusive, no Lean Summit, e eles têm compartilhado, e isso faz muito sentido para o pessoal que é do agro fazer essas conexões, e justamente o Grupo Lean ele promove essa interação. Então, para o pessoal que gostaria de estar lá, pode me chamar aqui no WhatsApp ou no e-mail, que eu tenho um cupom de desconto para você. Agora vamos lá. 3 perguntas para futuro. Uma é fácil de responder e duas A são ideia é minha, difíceis. então.
Par. A primeira é: qual vai ser o valor do dólar no mês que vem? Segunda, quem Eita. vai ser campeão do Campeonato Brasileiro? E terceiro, o que que vocês imaginam do futuro do Lean no agro? Quais são os próximos passos? O que que vocês estão planejando na empresa de vocês? Qual que é a conversa? O que está acontecendo para o futuro? Pode começar com a mais fácil. O dólar vai ficar, bom, de uma maneira de estratégia, né? Como que a gente pensa em ficar aplicando Lean nas operações? A gente tem um ciclo de capacitação, né? Esse ciclo de capacitação, ele parte do pressuposto de um amadurecimento da própria organização nos projetos. Então, os projetos começam a ficar mais técnicos e o público continua sendo capacitado com ferramentas de Green Belt, Black Belt, para suportar esses projetos mais técnicos. Tem um pedaço da agrícola que a gente acabou não tocando, mas são fundamentais dentro de uma estrutura do agro, que são os testes agrícolas, né? E os testes agrícolas, quando a gente fala de entender se um fertilizante é melhor que outro ou de um defensivo, e isso usa estatística pura e básica, e isso é melhoria contínua também, né? Fazer DOE. Então, o velho e bom DOE. Na agrícola, que é um pouco diferente do DOE da indústria. Então, tem aí um pedaço bem importante que nós damos suporte e nós iremos continuar a fazer isso. E aí expandir, não somente na agrícola, como eu falei que nosso setor ele tem uma cadeia muito grande, então a gente dá suporte para todas as áreas, é agrícola, indústria, RH, jurídico, TI, né? Então suportar as demandas que são geradas por todas essas áreas, criando pontos centrais de gerenciamento de projetos, para que a gente consiga, de uma forma estruturada, atender a demanda da forma adequada. Acho que a palavra-chave para mim é capacitação. A gente precisa avançar, porque o mato alto ele vai durar um tempo ainda, e quanto mais pessoas a gente tiver preparadas para olhar e eliminar esse mato alto, né? Conseguir enxergar, como o Claudio falou a primeira vez, né? Primeiro é definir qual que é o problema, né? Isso aqui é um problema, então como que eu resolvo esse problema? Eu sou contra a gente ter os super-heróis, sabe? Isso aí. Os mitos, os gurus iluminados, sabe? Que o time de melhoria contínua é que tem que fazer, né? Não dá. Se a gente quiser fazer, não vai conseguir abraçar tudo que tem que ser feito. Então, acho que a capacitação é um ponto principal. E aí, bem específico da São Martinho, o que a gente colocou no plano e a gente tem que caminhar nesse sentido é sair um pouco desse mundo de melhoria contínua, inovação, sustentabilidade, tecnologia e todo mundo usar o termo excelência, sabe? Como se tudo aquilo que a gente faz é para a excelência do negócio, não é para a Isso aí. melhoria, para a inovação, para a sustentabilidade. É uma tarefa tão difícil quanto a capacitação, né? Porque você envolve outras camadas, né? Pares, mas acho que é um caminho bacana que a empresa decidiu percorrer, mas o da capacitação é o prioritário. Excelente, pessoal. A live foi muito boa. Um dos medidores aqui, essa é a 41ª que eu faço, é o seguinte: a galera vai entrando e se o pessoal vai saindo. Pelo que eu vi, ninguém saiu. E ainda tem gente entrando. Então, vocês estão Boa. de parabéns. Muito conteúdo de qualidade, excelentes profissionais, compartilharam dicas extremamente valiosas aqui, não somente para o pessoal que é do agro, mas também para o pessoal que não é do agro. E eu queria passar a bola para vocês para considerações finais. Se vocês quiserem deixar algum contato também, porventura alguém quer fazer um benchmark, o Grupo Lean é isso, né? Tanto é que o nosso slogan é integrar para transformar, É isso aí. integrando diversas pessoas e empresas há 18 anos em prol da melhoria contínua. Isso aí, então. Acho que primeiro agradecer essa oportunidade ímpar, né, de compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu ao longo de muitos anos e, e que ainda é pouco.
ainda é pouco, a gente precisa aprender cada vez mais, o setor ele é enorme e a melhoria contínua ela nunca para, né? Então o próprio nome diz, né? Eu fico à disposição, né, de todos vocês. O LinkedIn está foi compartilhado, a gente tem aí os contatos e sempre é bom recebê-los em casa, né? A gente fica devendo uma visita, né, Bonza? A gente está falando de fazer uma visita já tem pelo Nossa, menos uns 4 meses, mas a gente vai fazer essa visita, mas que vocês o ruim, eu acho, o ruim é quando a gente prega para convertidos, né? Porque daí é sempre a mesma conversa, é sempre o mesmo tipo de mindset. O que eu gostaria é que isso cada vez aumentasse, né? Que a gente comece a ir em áreas que não foram desbravadas ainda, e com certeza o agro tem muito disso. Então, que vocês consigam, né, dentro do trabalho de vocês, de cada um de vocês, levar essa mensagem e pulverizar essa melhoria contínua que transforma. Transforma. bom. Obrigado, então, pela atenção e pelo recorde, né, Bruno? Aí, Pelo Bruno, não é recorde. recorde, não, estou brincando. Mas obrigado pela atenção de todo mundo que está aqui agora, né, com a gente e com a turma que vai assistir no replay, né? E ao longo dos tempos aí que vai ficar nas redes aí do Grupo Linha, agradecer meus amigos, eu posso chamar assim, né, o Bruno e o Cláudio. Deixo o convite aí para todo mundo, né, para a gente se conectar no LinkedIn, né? Estou lá como Eduardo Rodrigo Bonzac. E no Instagram também, eu vou começar a postar mais no Instagram, olha lá, @Bonzac. E daqui a pouco tem YouTube também, né? Aguarde que eu vou encher a paciência de todo mundo aí, em todo lugar, tá bom? Mas Então, obrigado, pessoal. então vou também passar o meu @Claudio Meng. Pronto, começar a Muito bem. postar as coisas lá também. Vamos sim. Muito obrigado. Muito Rios. bom, pessoal. Obrigado, Bonzac. Obrigado, Cláudio. Obrigado para o pessoal que esteve aqui com a gente. E valeu, até a próxima. Tchau. Valeu, até mais. Um abraço, pessoal.